E aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar sequência ao nosso estudo de Química Orgânica, hoje iniciando um novo tópico chamado de isomeria. Esse é um tópico extremamente importante, muito cobrado em vestibulares e que vai ajudar a gente a entender o porquê de algumas coisas dentro das nossas moléculas orgânicas. Bom, a gente já finalizou o nosso estudo de funções, né? Aprendemos a identificar cada uma delas, né, das principais, aprendemos um pouquinho sobre a nomenclatura, diferenciação de propriedades, enfim. Agora, o que a gente vai fazer? O que significa isomeria? Né? No ensino médio, isomeria que é estudada é isomeria dentro da química orgânica. Iso significa igual. Meria vem justamente de uma parte, então eu tenho partes iguais. Como assim? Eu uso nas minhas aulas, né, para a gente entender um pouquinho do conceito de fórmula molecular, o que seria? Seria mais ou menos a ideia de um rótulo de uma caixa de um quebra-cabeça. Então, quando eu estou falando, por exemplo, que uma molécula, digo, por exemplo, C2H6O, o que eu posso falar disso? Eu simplesmente posso afirmar que é uma molécula que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Não consigo muito mais que isso, se eu falo apenas a fórmula molecular, tá? Agora, o que a gente pode pensar? Com essa quantidade de átomos, eu consigo montar estruturas diferentes. Essas estruturas vão ser o que a gente chama de isômeros. Lembrando um pouquinho de coisas que a gente já estudou e que já lá a gente já viu um pouquinho de isomeria, mas sem saber que era esse nome. Lembra da diferença entre compostos, né? Orto, meta e para. A gente tinha a mesma quantidade de átomos, né, ligados lá, né, tínhamos o benzeno com 2 grupos substituídos. Podíamos colocar esses grupos em diferentes posições, e isso dava origem ao que a gente chamava de orto, meta e para. É o que a gente tem aqui nessa imagem, tá? Então, assim, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando, né, eu fixei, por exemplo, esse daqui de cima e estou mudando de posição esse daqui do lado. Então, tá aqui na posição orto, tá aqui na posição meta e tá aqui na posição para. É interessante porque, mesmo tendo a mesma quantidade de átomos, eu vou conseguir observar comportamentos diferentes. Inclusive, vou conseguir isolar essas moléculas na natureza. Então, eu consigo separar uma da outra, mesmo elas sendo extremamente parecidas. Ok? Então, vamos lá entender um pouquinho da nossa isomeria. O que é isomeria, como eu disse? É justamente quando eu tenho 2 compostos que têm a mesma fórmula molecular, porém suas fórmulas estruturais são diferentes. Então, se eu tenho mesma fórmula molecular, eu posso chamá-los de isômeros. Essa é a primeira parte fundamental. Se tiver apenas um átomo de diferença, um hidrogênio a mais, um a menos, enfim, eu já não posso falar que são isômeros. Eles têm que ter todos os mesmos átomos. Podem estar arranjados de formas diferentes, mas a quantidade de átomos de cada elemento tem que ser igual nos 2 compostos, nas 2 substâncias, ok? Além disso, a gente pode, como eu disse, separar os nossos isômeros, ok? Por quê? Porque eles possuem propriedades físicas diferentes, então isso daí vai interferir na solubilidade, temperatura de fusão e ebulição, às vezes viscosidade, enfim, tantas outras propriedades. E, inclusive, às vezes, até propriedades químicas diferentes. Então, o jeito que uma molécula reage é diferente de outra, mesmo elas contendo os mesmos átomos, os mesmos elementos, mas eu mudo, inclusive, a reatividade, ok? E é justamente por isso que é tão cobrado em vestibular. Quando a gente fala de isomeria, existem alguns tipos, e é isso que a gente vai gastar um tempinho estudando agora. Então, isomeria é esse conceito básico. Existem 2 tipos, né, 2 grandes grupos de isomeria. A isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional. Então, quando eu falo que eles são isômeros planos, ou eu posso falar também que eles são isômeros constitucionais. A isomeria plana se divide em 5 casos. Quais são eles? E a gente vai estudar um por um. Isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, uma isomeria chamada isomeria de compensação ou também metameria e uma isomeria chamada isomeria dinâmica ou tautomeria. São os 5 casos dentro da isomeria plana. E nós temos um outro caso, né, um outro grande grupo, que é a chamada isomeria espacial, ou também chamada de estereoisomeria,
que se divide em dois grupos: a isomeria geométrica, também chamada de cis-trans, e a isomeria ótica, ok? Nós vamos estudar cada um desses separadamente, ok? Mas essa primeira aula é só para você entender o que é, né, e quais são os tipos que existem. Fechamos aqui a nossa primeira parte. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.